Nação, nesse vídeo a gente tem muita coisa para poder conversar, eu tenho muitos números para poder mostrar para vocês, eu tenho muito assunto para mostrar para vocês sobre o Flamengo, sobre o Thiago Mendes, sobre o Bruno Henrique, sobre Flamengo e Atlético Mineiro, esse jogo que vai acontecer depois de amanhã no domingo. Então o assunto é o que não vai faltar para a gente aqui na hora do almoço, tá? Antes de entrar de cabeça em tudo que eu quero falar com vocês sobre o Flamengo, eu quero pedir para que você clique nesse botão vermelho escrito inscreva-se. Não paga nada, é totalmente de graça. Você vai estar se inscrevendo no nosso canal, fazendo parte da nossa família e ajudando o canal a crescer, sem te cobrar absolutamente nada, é totalmente de graça. Então aperta no botão para você poder ajudar a gente. Se você estiver na televisão, basta você dar um pause, uma paradinha bem rápida, ir no computador ou no celular, clicar no inscreva-se e você já vai fazer parte da nossa família de graça, não cobra nada. E vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo, tá? O segundo recadinho que eu quero dar é da BR4Bet, o maior apoiador do canal Resenha Rubro-Negra. Espia só! Vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Pois é, nação, eu quero começar falando sobre a situação do Thiago Mendes, tá? A esposa do Thiago Mendes fez um estardalhaço danado nas redes sociais, brincou bastante com a torcida do Flamengo. No final das contas, o Thiago Mendes renovou seu contrato com o Lyon e vai permanecer por lá até 2025. Então, como eu falei no vídeo hoje de manhã, não tinha absolutamente nada entre Flamengo e Thiago Mendes, a não ser uma vontade muito grande do Flamengo de contar com o jogador, mas o Flamengo já sabia que o rumo do Thiago Mendes seria a renovação com o Lyon. Então ele já renovou, não tem nada entre Flamengo e Thiago Mendes e, infelizmente, ou felizmente para ela, a esposa dele apenas estava usando os torcedores rubro-negros e o nome do Flamengo para ganhar mais seguidores. Eu, se fosse um desses torcedores rubro-negros que tivessem seguido a esposa do Thiago Mendes por causa dele vir para o Flamengo, eu tinha parado de seguir nesse exato momento. Eu parava, dava um follow e seguia minha vida, porque afinal de contas, ela usou mesmo para ganhar engajamento, para ganhar seguidores, apenas o nome do Flamengo. Ele não vem para o Mengão Queridão. O Flamengo segue monitorando o mercado sul-americano para tentar trazer daqui do mercado sul-americano algum jogador para complementar o elenco rubro-negro. O Flamengo visa o Campeonato Sul-Americano, os clubes sul-americanos para se reforçar, para tentar dar uma resposta aos críticos que sempre dizem que o Flamengo só olha para a Europa, não olha para o mercado sul-americano. Só que nesse aspecto o Flamengo estava certo. É mais fácil você olhar para o mercado europeu do que para dentro do mercado sul-americano. Eu explico. Exceção feita a alguns jogadores, por exemplo, o Lucas Orelhano, que tem uma multa de apenas 8 milhões de euros, a grande maioria dos jogadores sul-americanos são caríssimos para o Flamengo. Veja só o caso do Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes tem 21 anos, é um baita de um jogador, mas ainda está começando na carreira. E o valor pedido pelo River Plate é de 18 milhões de euros. Talvez aceitaria negociar ali na casa de 15 milhões de euros. Mas esse é o valor de um jogador já formado, que presta serviço para a seleção brasileira, por exemplo. O caso do Cebolinha, o Flamengo comprou o Cebolinha por 13,5 milhões de euros. Comprou o Gabigol por 16,5 milhões de euros. Todos os jogadores mais experientes. O Gabigol já havia sido campeão da Libertadores da América pelo Flamengo, campeão brasileiro pelo Flamengo, já tinha provado o valor que ele tem quando foi comprado por esse valor todo. Né, Vitor Cebolinha? Já foi campeão da Copa América, sendo o melhor jogador da Copa América, já foi vendido para o Benfica, já jogou muito no Grêmio, ou seja, jogadores prontos, completos. Já o Enzo Fernandes não, vem de duas
temporadas muito boas, nem duas, né? Uma temporada e meia muito boa, é um baita de um jogador, vai evoluir muito lá no Benfica, lá na Europa, mas ainda é um jogador em formação e já custa de 15 a 18 milhões de euros. O Thiago Almada, que foi para a MLS, foi 27 milhões. Então, os jogadores sul-americanos, eles são muito caros, mas a diretoria está muito pressionada. A diretoria quer mostrar para o torcedor rubro-negro que pode contratar aqui jogadores da América do Sul. Só por isso ela começou a olhar para cá, para dar uma resposta para a nação rubro-negra, para tentar atender aos anseios da nação rubro-negra, que está pegando pesado e tem que pegar mesmo com a diretoria para que eles façam as escolhas certas. Na verdade, quem está fazendo tudo agora é a nação rubro-negra. A nação rubro-negra está ditando aquilo que a diretoria do Flamengo tem que fazer. As chances de erro são mínimas. Agora, se tem uma coisa que a diretoria tem que começar a pensar com carinho, é rever a situação do Flamengo no Maracanã. Hoje o Flamengo administra o Maracanã junto com o Fluminense. Aliás, o Fluminense é aquele sublocatário do Flamengo. É aquele inquilino, aquele cunhado chato que não tem emprego, que não tem o nome limpo na praça, que você tem que colocar aí no porão da sua casa. Esse é o Fluminense, o primo pobre, o cunhado sem dinheiro do Flamengo, que o Flamengo é obrigado a carregar para todo lado, principalmente no que diz respeito ao Maracanã. Só que o Flamengo gosta um pouco desse cunhado, porque de vez em quando esse cunhado faz um bico e ajuda a pagar as despesas da casa. É assim com o Fluminense. O Flamengo vê como boa parceria com o Fluminense, porque o Fluminense ajuda a pagar as contas do Maracanã. Tem muitas pessoas que falam que o Fluminense está devendo não sei quantos meses para o Flamengo. Todas as vezes que eu vou na administração do Maracanã, que é coordenada pelo diretor de estádios do Flamengo, Severiano Braga, ele me diz que o Fluminense não deve absolutamente nada para o Flamengo. O acordo é assim: o Fluminense faz 10, 12 jogos no Maracanã, paga pelos 10, 12 jogos. Aí faz mais 10, 15, 20 jogos, paga. Porque não faz sentido o Fluminense ficar pagando toda semana por cada jogo que faz no Maracanã. Então deixa juntar um número grande de jogos e paga. Mas aí eu perguntei pra ele, mas paga mesmo, Severiano? Ou fica precisando dividir, fazer um monte de coisa, atrasa, como é que tá? Eu falei assim, não há nada em aberto do Fluminense, do jeito que eles combinam, ele paga. Então é um pouquinho de lenda esse negócio que o Fluminense fica devendo o Flamengo lá na administração do Maracanã, ou então vocês vão colocar em xeque a palavra do diretor de estádios do Flamengo, que é quem está cuidando lá do Maracanã, da administração do Maracanã. Então o Flamengo gosta dessa participação do Fluminense. E o Flamengo gosta também de incluir o Vasco nessa negociação da administração. Tanto gosta que o Flamengo praticamente convidou o Vasco para disputar a licitação, que já saiu o edital, mas não se sabe ainda qual é a data para que a licitação seja aberta, lida e feita a concorrência, para ele participar junto com o Flamengo e o Fluminense. Na licitação, os gênios do governo do Rio de Janeiro colocaram que o Maracanã tem que receber 70 jogos. Só que, gente, estádio nenhum do mundo suporta 70 jogos no ano. É muito jogo pro gramado. Não tem como o gramado suportar. Com Flamengo e Fluminense, o Maracanã teve que parar algumas vezes para poder fazer uma manutenção no gramado. Esse ano mesmo, os clubes só puderam jogar no Maracanã nas finais do Campeonato Carioca. Até então o estádio ficou fechado de dezembro até março para poder refazer o plantio e tudo mais. E o Flamengo aceitando a condição de 70 jogos por ano, que é uma aberração nessa licitação, o Flamengo está aceitando também que ou vai pagar algumas vezes para jogar em outros estádios, ou vai sofrer com lesões de jogadores, porque em determinado momento o gramado do Maracanã vai abrir o bico. Pô, Fabrício, mas não colocaram o gramado híbrido justamente para durar mais e tal? Sim, o gramado híbrido do Maracanã ele é melhor, ele vai durar mais, mas ele não é mágico. Uma hora vai dar ruim. Reparem bem, se você tiver a oportunidade de assistir de novo, o jogo do Flamengo com o Cuiabá. Nas pequenas áreas, já praticamente não tem grama. Tá pretinho ali, ó, a terra já tá solta ali na pequena área, onde o goleiro fica. No meio de campo, já dá para ver em alguns lugares uma cor mais escurecida, uma cor mais de terra. E se o Flamengo não der uma freada nessa situação de Vasco, Flamengo e Fluminense jogarem no Maracanã,
na hora que a gente chegar nas decisões de Copas, o estado do gramado do Maracanã vai estar horroroso. E decisão de Copa, gente, você não tem chance de melhorar. Você perdeu, já era. Não tem como buscar lá na frente, não. Então, olha só. O Fluminense jogou no sábado, o Vasco jogou no domingo, o Flamengo jogou na quarta-feira. O gramado já estava horroroso. Eu até cheguei a comentar nas minhas redes sociais que eu vi o pé do Bruno preso por conta do gramado. O Bruno Henrique pode ficar fora da temporada toda. Estão estimando de 6 a 10 meses para o retorno do Bruno Henrique. Ou seja, esse ano, 2022, neca que pitibiriba do Bruno Henrique retornar. Reparem no lance. O zagueiro dá nele o tranco dentro da área, mas o pé de apoio dele fica preso e o joelho dele dá aquela vergada, igual um bambu, e aí rompe esses ligamentos todos. Eu tinha enxergado isso, eu cheguei a comentar isso nas redes sociais, até algumas pessoas foram contra, teve gente que falou que ele se lesionou porque ele deu um salto mortal, quis cavar o pênalti, o outro falou que ele se lesionou porque foi o zagueiro que pisou nele e tal. Eu achei que o gramado contribuiu. Quando foi ontem, mais à tarde, a assessoria, o staff do Bruno Henrique falou que a condição do gramado do Maracanã atrapalhou o Bruno Henrique e foi um dos responsáveis pela lesão dele. Então o staff do Bruno meio que enxergou como eu enxerguei também. Em determinado momento eu vi o pé dele preso ali dentro da grande área, numa parte que não tá com muita grama não, que a grama já tá muito, muito baixinha. Essa grama do Maracanã tá igual o cabelo do Everton Ribeiro. De vez em quando joga uma tinta lá que parece que tá verde, mas na verdade está carequinha. Esse gramado tá um horror já do Maracanã. Aí vocês imaginam quando a gente chegar nas fases de quartas de final, de semifinal, seja da Copa do Brasil, seja da Libertadores, com Vasco e Fluminense jogando. Ainda que o Vasco não jogue muito esse ano, mas ele vai participar da licitação junto com o Flamengo, porque não tem jeito de Flamengo e Fluminense cumprir 70 jogos por ano. Precisa do Vasco. Aí na hora que o Vasco começar a jogar no ano que vem, quando a licitação sair e der ganho para o Flamengo, 70 jogos no Maracanã. Porque agora o Vasco fez uma exceção para botar o jogo grande contra o Cruzeiro lá. Arrecadou bastante e tal, reclamou que pagou mais do que Fluminense e Flamengo, mas são Flamengo e Fluminense que dão manutenção no estádio, ué. Quer pagar igual? Mas enfim, imagina quando o Vasco já tiver alocado lá de verdade e começar a mandar seus jogos no Maracanã. Qual o estado do gramado vai ficar? E o Flamengo é sempre o mais prejudicado. O Fluminense não vai jogar mata-mata mais. Os viceínos nem sei quando jogaram. É só o Flamengo. E o mata-mata é o mais perigoso dos campeonatos. Errou, tá fora. Acho que a diretoria do Flamengo tá levando esse negócio muito a banho-maria, não tá prestando atenção nessa situação, tá pensando só no dinheiro, ter mais um para ajudar a pagar a conta, e não tá pensando que pode atrapalhar no desempenho técnico dos jogadores. Já saiu o Bruno Henrique, há alguns anos atrás saiu o Thiago Maia, com o mesmo problema do Bruno Henrique, porque ficou com o pé preso e aí arrebentou os ligamentos do joelho. O Gabigol já teve um problema de tornozelo que deixou ele um mês fora por causa do gramado do Maracanã. Então eu acho que a diretoria tem que começar a se importar com um todo. Dorival Júnior, vai um conselho para você, irmão. Os técnicos estrangeiros sempre se preocupam muito com os pequenos detalhes. Se preocupe também, espie essa questão do Maracanã, se preciso for, tirem jogos do Maracanã. Porque eu sei que nesse exato momento aqui no chat tem gente falando, passou da hora do Flamengo fazer um estádio, o Flamengo tem que construir um estádio, o Flamengo não vai construir estádio, não é essa a meta do Rodolfo Landim, não é isso que essa gestão quer para o Flamengo, um estádio, e o governo do Rio de Janeiro também impediria o Flamengo de construir, não impediria, senão não vai fazer e pronto, mas todo o terreno que o Flamengo olhasse, oficialmente ou extraoficialmente, o governo do Rio de Janeiro ia tentar embargar a obra, porque se o Flamengo faz um estádio agora, o Maracanã vira um elefante branco. E o Maracanã gasta-se de manutenção por mês nele cerca de 5 a 7 milhões. Mesmo se ele ficar parado, dá de 3 a 5 milhões. O governo do Rio de Janeiro não tem condições de pagar 3 milhões de reais por mês para manter um estádio fechado. A única maneira que teria do Flamengo ter o seu estádio próprio no Rio de Janeiro seria se a CBF assumisse o Maracanã e botasse a seleção brasileira para jogar ali o tempo todo. Só que a CBF vive vendendo os jogos da seleção para os caras jogarem na Europa, na Arábia, não sei mais onde,
Então a seleção pouco utiliza o Maracanã. E enquanto isso for assim, a solução não é criar o estádio próprio, porque a gente não vai conseguir. Então que o Flamengo repense essa situação do Maracanã, que remarque alguns jogos do Flamengo antes dos mata-matas para outros campos, leva para Brasília, vai passear lá em Alagoas. Ah, é pior por causa da logística, jogador cansa mais. Fato. Mas fato é que a gente não pode ter mais esse ponto prejudicando o Flamengo nesse ano já tão difícil pra gente, né? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham, mas não coloquem que vocês acham que passou da hora do Flamengo ter estádio. Eu sei disso, você sabe disso, o mundo todo sabe disso, mas não é a saída que essa diretoria vai procurar para esse momento. Então coloca alguma coisinha aí que você imagina ser mais plausível do que construir o próprio estádio, tá? Bom, nesse final de semana e na quarta-feira da semana que vem, o Flamengo não vai precisar jogar no pasto do Maracanã. O Flamengo vai poder dar um descanso pro gramado. Se o Fluminense fizer aí um jogo, porque já tá fora da Copa do Brasil também, vai dar uma poupada no gramado. Se o Vasco não inventar de jogar, o gramado vai dar uma descansada, vai ter um tempinho para os administradores do Maracanã poder dar uma manutençãozinha, tipo como fazem com o cabelo do Everton Ribeiro. Passa um spray ali, aí parece que a grama tá no lugar, depois não tá nada. Tem que fazer uma manutenção direito pro gramado voltar a sorrir de novo, porque tá ficando ruim. Mas o jogo é lá em Belo Horizonte e o Flamengo tá precisando muito dos pontos. Eu tenho visto a nação rubro-negra falar muito que vai derrubar o técnico Mohamed. Ah, como eu queria ter esse otimismo que eu já tive um dia. Se é em outra época, se é em outros tempos, eu já estava falando que o Turco estava no olho da rua, mas esse Flamengo ainda não me passa essa segurança toda. Mas se Deus quiser, nós vamos ganhar sim do Atlético Mineiro. Na tabela de classificação hoje, nós temos o Palmeiras com 25 pontos, nós temos o Corinthians com 22 pontos, o Inter com 21, o Atlético do Paraná com 18, o São Paulo com 18, o nosso adversário Atlético Mineiro com 18 também, Avaí com 17, Santos e Bragantino com 17 e o Mengão Queridão na 10ª colocação com 15 pontos. Dessa turma aí, o Flamengo vai jogar no dia 20, o Flamengo jogou no dia 20/4 contra o Palmeiras no Maracanã e empatou em 0-0 pela 4ª rodada. O próximo compromisso do Flamengo com o Palmeiras é na 23ª rodada. Por que eu tô trazendo essa tabela em paralelo aqui? Porque a gente precisa tirar ponto dos caras que estão aí em cima também. A gente precisa ganhar desses caras que estão acima da gente. Na verdade, a gente tem que vencer quem aparecer. Mas a gente tem que tirar ponto desses caras, porque a gente já tá na 13ª rodada e esses clubes aqui vêm mostrando uma certa consistência. Ainda que eles alterem muito de posição aí nas 10 primeiras colocações, basicamente, desde o início que começou o Campeonato Brasileiro, são essas as 10 equipes. Exceção feita ao Avaí, ali no lugar estava frequentando o Botafogo, mas o Avaí deu uma arrancada aí de 3 vitórias e apareceu aí em cima. Com exceção do Avaí, o resto é mais ou menos esses os times que estão aí navegando na tabela da primeira rodada. Então é importante a gente ganhar desses caras. O Flamengo empatou em casa com o Palmeiras na 4ª rodada, e só vai ter oportunidade de enfrentar o Palmeiras novamente na 23ª rodada. A diferença do Palmeiras para o Flamengo é de 10 pontos. Então nós não temos mais o confronto direto que nos permita ultrapassar o Palmeiras. Vencendo o confronto direto, de 10 cai para 7 pontos. Para vocês verem como o Flamengo não pode mais perder pontos no Brasileiro, porque a gente já está a uma distância considerável dos líderes. No dia 10/7, nós vamos jogar contra o Corinthians, na 16ª rodada. O Flamengo tem ainda os 2 confrontos diretos. O Corinthians está a 7 pontos do Flamengo. Se o Flamengo vencer os 2 jogos do Corinthians, o Flamengo tira praticamente a diferença e fica a 1 pontinho só do segundo colocado, que é o Corinthians, que é um time bem regular nesse Campeonato Brasileiro. Então é importante a nossa vitória dia 10/7 lá em Itaquera. No dia 11/6, a gente perdeu para o Internacional de 3-1 na 11ª rodada. E só vamos enfrentar o Inter de novo na 30ª rodada. A parte boa disso é que a gente já vai estar com o time todo montado, todos os reforços já vão ter chegado e nós vamos pegar o Inter no Maracanã. A diferença é de 6 pontos. O Flamengo também não depende só do confronto direto
para bater o Internacional de Porto Alegre. A gente ficaria a 3 pontos deles. Isso tudo é para vocês entenderem quando chegar lá no final, quando tiver faltando 5, 6 rodadas para acabar o campeonato, onde foi que nós perdemos pontos que nós não podemos perder mais, tá? Para vocês verem, ó, o Flamengo não tem mais condições de alcançar nos confrontos diretos Palmeiras e Internacional. Então o Flamengo vai ter que observar onde esses times perderem pontos para o Flamengo conseguir conquistar esses pontos para poder ultrapassar. Muita gente me pergunta, Fabrício, você acredita que o Flamengo pode ganhar o Campeonato Brasileiro? Acredito fazendo esse tipo de conta. No meu caderno, o tempo todo, eu fico rascunhando para fazer esse tipo de continha aí. Se dá para pegar o time só com o confronto direto, se não dá, tem que ver aonde esses times vão perder pontos para a gente não perder. É assim que tem que ser agora. Senão, não dá para ganhar mais Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que ter esse estudo que eu faço aqui, que eu estou mostrando para vocês. O Flamengo tem que ter no caderninho do Dorival Júnior, do pessoal de análise, dos auxiliares do Dorival, para a gente poder buscar esse Campeonato Brasileiro. Por isso que eu tirei o rascunho do meu caderno e joguei aí para vocês. O Flamengo enfrentou no dia 23/4 o Atlético do Paraná, lá na Arena da Baixada, e perdemos por 1-0. Foi na terceira rodada. Vamos nos encontrar com o Atlético do Paraná novamente na 22ª rodada. O Atlético Paranaense tem 18 pontos. Ainda é possível da gente alcançar o Atlético Paranaense no confronto direto. Quando chegar a 22ª rodada, a gente tem a obrigação de ganhar do Atlético do Paraná no Maracanã, para tirar um adversário da nossa cola. Lembrando sempre que não importa só o confronto direto, tem que ganhar pontos onde esses times perderem. Dia 17/4, o Flamengo jogou contra o São Paulo e nós vencemos o São Paulo por 3-1 no Maracanã, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Essas equipes voltam a se enfrentar na 21ª rodada. São Paulo tem 18 pontos. É uma equipe que o Flamengo pode ultrapassar no confronto direto. Já fizemos 3. Vamos, se fizermos mais 3, se vencermos eles no Morumbi na 21ª rodada, a gente pode sim ultrapassá-los com um confronto direto. Dia 19/6, também conhecido como domingo, às 16 horas, tem Atlético Mineiro e Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem 18 pontos e é o primeiro jogo do confronto. Então é importantíssimo o Flamengo conseguir um resultado positivo e hoje, do jeito que o Flamengo tá até aqui com a água, tem que ganhar resultado positivo contra o Atlético Mineiro, é a vitória, não há outro resultado. Dia 24/7, desculpa, a gente vai enfrentar o Avaí. Dia 24 de julho, a gente vai enfrentar o Avaí pela 19ª rodada. Temos que vencer também, mesmo sendo lá em Santa Catarina, temos que vencer também. Não deve ser muito problema pro Flamengo isso não. Dia 24/6, tá, gente? A data tá errada. Sempre sai um número errado nas minhas... Eu não sou um cara de exatas, tá? Sempre sai um númerozinho errado. É 24/6, não do 7. No dia 2/7, Santos e Flamengo na Vila Belmiro, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos está 2 pontinhos do Flamengo. O Flamengo vencer, o Flamengo ultrapassa, e quando o Flamengo enfrentá-los no Maracanã, o Flamengo ainda pode dar uma estilingada, tá? Pode botar 4 pontos à frente do Santos. No dia 8/7, dia 8/6, nós enfrentamos o Bragantino, tá? Lá no Nabi Abichedi. E perdemos por 1-0 na 10ª rodada. Nós vamos enfrentar o Bragantino agora na 29ª rodada. Precisamos ganhar porque é um clube, dentro do Maracanã ainda, que é um clube que a gente pode ultrapassar no confronto direto. Então, gente, para a gente entender direito, por que eu fiz essa tabela? Para a gente entender os pontos que a gente perdeu para aqueles que estão acima da gente e aonde a gente tem que recuperar esses pontos. No caso do Palmeiras, não tem como recuperar mais só no confronto direto. É recuperar onde o Palmeiras perder. A gente precisa que o Palmeiras perca pontos e aonde o Palmeiras perder, nós temos que ganhar. E onde o Palmeiras ganhar, nós temos que ganhar também. Então eu botei aqui na tela para vocês a realidade do Campeonato Brasileiro para o Flamengo hoje. Beleza? Os próximos jogos do Mengão queridão. Dia 19, domingo, Atlético Mineiro do Mineirão pelo Brasileiro. Dia 22, quarta-feira, Atlético Mineiro do Mineirão pela Copa do Brasil. Dia 25, América Mineiro no Maracanã pelo Brasileirão. Dia 29,
Tolima, no estádio Manuel Murilo Toro, lá na Colômbia, pela Libertadores. Dia 2 de julho, Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Dia 6 de julho, Tolima, no Maracanã, pela Libertadores. Olha só como é que é importante o estado do gramado. Dia 10, o Corinthians, lá em Itaquerão, pelo Brasileiro. Dia 13, a volta do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no Maracanã. Olha aí, 2 jogos decisivos no Maracanã. 2 não, né? 2 jogos de Copa decisivos no Maracanã, mas tem um jogo contra o América Mineiro também no Maracanã, que é importante o estado do gramado. Esse time do Flamengo já provou que com gramado ruim não arruma nada, então é importante o gramado estar direitinho. Atenção a isso. Um raio-x de Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está em 6º lugar com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados, 14 gols sofridos, 3 gols de saldo. O Flamengo está na 10ª colocação, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 13 gols pró, 13 gols contra, saldo de 0, uma vergonha. O Flamengo tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro vem numa draga danada. O Atlético Mineiro, na 8ª rodada, venceu por 2-1 o Avaí. Empatou em 0-0 na 9ª rodada com o Palmeiras. Perdeu para o Fluminense de 5-3 no Maracanã na 10ª rodada. Empatou na 11ª rodada em 1-1. Na 12ª rodada, empatou em 0-0 com o Ceará. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Marcou 6 gols, sofreu 7 gols. Saldo nas últimas 5 rodadas, -1. O Mengão queridão, nos últimos 5 jogos, venceu o Fluminense, perdeu para o Fortaleza, que hoje mandou embora o Vojvoda, que pode se candidatar agora a treinador do Atlético se a gente derrubar o Mohamed lá. Na 10ª rodada, perdemos para o Bragantino de 1-0. Na 11ª rodada, perdemos para o Inter 3-1. Na 12ª rodada, vencemos o Cuiabá por 2-0. 2 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas. 6 gols marcados, 7 gols sofridos. Atlético Mineiro e Flamengo, nos últimos 5 jogos, têm um aproveitamento idêntico. 40% de aproveitamento para cada uma das equipes. E fizeram o mesmo número de pontos. O Galo, com 1 vitória e 3 empates, somou 6 pontos. O Flamengo, com 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, também fez 6 pontos. Ou seja, a situação de Atlético e Flamengo nos últimos 5 jogos é bem parelha, é bem parecida. Não está bom nem para o nosso lado, nem para o lado deles. Mas vamos torcer para o lado deles está pior, para eles não estarem bem nesse domingo que o Mineirão vai estar lotado de torcedores, tanto de Atlético quanto de Flamengo. E aí, nação, o que vocês acham sobre tudo isso? Sobre o estado do gramado Maracanã, o que o Flamengo deveria fazer? Para onde deveria mandar alguns jogos para poder dar uma poupada no gramado para chegar nos mata-matas bem? Ou vocês acham que não tem que fazer nada disso? O que vocês acham aí sobre o que a Kelly Mendes fez? Se ela usou de verdade mesmo os torcedores do Flamengo, ou se não e tal? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. E depois de eu ter mostrado para vocês esse panorama de cálculos para a gente vencer o Campeonato Brasileiro, você ainda acredita na conquista desse título esse ano? Bota aí nos comentários que eu quero muito ler a opinião de vocês. Nação, eu peço mais uma vez para você que está aí do outro lado se inscrever no nosso canal. Não custa nada para você, é de graça esse botão vermelhão aí. Se tiver na TV, para um minutinho, vai no celular, vai no computador, clica ali e se inscreva. E peço também para você deixar o seu like. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.